Boa noite pessoal. Tudo bem com todos? Espero que sim. Para a gente começar mais uma quinta-feira aqui com o nosso Portfólio Talks, trazendo sempre aí pessoas interessantes, assuntos interessantes, empresas, né, do ramo da arquitetura e da construção civil. Para começar, pessoal, pedindo para vocês, né, lógico, se inscreverem lá no nosso canal no YouTube. Em breve a gente vai conseguir fazer essas transmissões também direto lá no YouTube, tá? Então a gente vai fazer isso de forma simultânea. Então procurem, só procura lá Portfólio Arquitetura e Engenharia lá no YouTube. Dá um joinha lá para nós, né? Segue a gente, segue a página da Portfólio. Lá também a gente coloca todo o conteúdo que a gente faz aqui no Instagram. E em breve, eu acho que a gente vai conseguir sim fazer essa live simultânea com o YouTube, que tem algumas ferramentas ainda mais interessantes para a gente poder continuar nosso trabalho aqui. E espero que vocês gostem, né? Todas as quintas-feiras, todas não, né? Quinzenalmente, quinta-feira, 7 horas da noite, tá? Então daqui 15 dias a gente volta com outros assuntos para tratar aqui com vocês, né? E hoje, pessoal, hoje eu vou receber um grande parceiro aqui também, Libra, né? A Libra é especialista em esquadrias de PVC. A Libra, ela tá aqui em Nova Lima, tá? Uma empresa super conceituada e realmente especialista nisso. E a gente vai tratar muito desse assunto hoje, porque é um assunto de muita relevância para nós aqui na nossa região. A gente ainda vê como alguma coisa nova o PVC, apesar de não ser tão novo assim. O Pedro vai explicar pra gente, né, como que é isso. Mas eu acho que todos vão gostar do assunto e vai deixar todo mundo aí um pouco mais ansioso. O que eu escolho na hora de construir? Será que eu posso usar esquadria de PVC? Será que essa esquadria é boa, não é? Né? Então a gente vai saber tudo isso hoje com a Libra, esquadria de PVC, com o nosso parceiro Pedro. Beleza, gente? Eu vou convidar o Pedro aqui para entrar com a gente. Deixa eu chamar o Pedro aqui. Gente, vamos ver se deu certo, né? Primeiro. Deu certo, sim. Opa, beleza? Pedro, tudo bom? Tu- Tudo bom. Eu não tô vendo a imagem sumiu depois que eu entrei. Vocês estão me vendo normal? Não, não tá aparecendo. Realmente não tá te aparecendo Deixa, aqui. deixa eu sair e voltar então aqui para ver o que pode Tá ser. joia. Ó, Ô, gente, lembrando que de 15 em 15 dias a gente está aqui às 7 horas com o Portfólio Talks, né? A gente aceita também, se vocês quiserem mandar temas, né, do que vocês tiverem dúvida, né? A gente pode sim chamar um parceiro referente a esse tema, né? Que vocês têm dúvida, que a intenção aqui é esclarecer, né, para quem está querendo construir ou reformar. O Pedro, eu acho que realmente tá com um problema lá. O Pedro, a gente não É, consegue te ver ainda. eu vou sair do Instagram e voltar para ver se dá certo. Só um minutinho. Tá, beleza, tranquilo. Então, gente, se vocês quiserem também sugerir esses temas, vocês podem sugerir, pode mandar um direct pra gente lá aqui no Instagram, ou pode mandar também uma mensagem pra gente no WhatsApp, tá? Com esses supostos temas, né? E a gente pode trazer pessoas aqui, empresas, para esclarecer essas dúvidas. A gente tem muita coisa para falar, né? Eu listei algumas coisas que a gente vai conseguir falar ao longo de pelo menos 3, 4 meses, então tem muito assunto para tratar. Mas, claro, pode ter assuntos que não veio na minha cabeça ainda, né? Porque é muita coisa. Então, se vocês quiserem sugerir também, manda um direct pra gente lá. A gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Ó, Agora sim, ó, agora entrou. sim. Entrou. Ô, Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Beleza. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, tudo jóia. Então tá joia. Ô, gente, esse é o Pedro, nosso parceiro, tá? Ele tem uma empresa de esquadrias de PVC aqui em Nova Lima, né, no Jardim Canadá, né? Eu tenho certeza que ele vai querer receber todo mundo lá na empresa agora, né? Ô, Certeza. Pedro, seja bem-vindo, cara, e muito obrigado por
por receber esse convite de prontidão e aceitá-lo. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Para mim é um prazer falar sobre o meu trabalho, né? O que a gente vem fazendo, vem construindo, né? Então, nós estamos aí desde 2019 no mercado de esquadrias e somos a primeira empresa de esquadrias especializada na fabricação aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? A gente é pioneira aqui na fabricação e estamos bem... cada ano que passa, temos crescido, temos ocupado espaço, temos mostrado a cada vez mais clientes, especificadores, pessoal técnico, construtores, né? O que é o produto e o que a gente pode oferecer para o mercado, né? Nacional. E bom, né, Nacional não, Pedro? regional. Vocês não atendem só a região metropolitana, né? Vocês atendem também Minas, quiçá Brasil, né? Como é que é isso? Como é que sua empresa funciona nesse ramo A todo? gente tenta focar mais em atender a região tanto a região metropolitana e o interior de Minas, né? O nosso foco é esse, mas vira e mexe, acaba que a gente pega umas obrinhas, pega obras em Brasília, né? A gente tem um representante lá, a gente já pegou obras também ali no interior de São Paulo, né? Então, assim, a princípio o nosso foco é mais ficar no PVC, né? E então, onde tiver uma demanda que a gente acha que consiga atender, que seja interessante, né? Para a gente vai. Então, vocês, por exemplo, vocês estão mais em Divinópolis, né? A sede de vocês, Isso. a gente já tem, acho que nós estamos na terceira obra em Divinópolis. A gente tem em Bacana. Montes Claros, a gente tem obra, no sul de Minas. Então, às vezes, se o cliente quer realmente o PVC, a gente acaba indo longe, né? Então, mas o nosso foco, obviamente, assim, a gente sempre dá preferência a tentar atender, como há uma dificuldade de achar fornecedores de PVC, né? Então, a gente não tem problema de ir longe atender, não. Ô Pedro, e para começar a nossa conversa, cara, como tem sido a aceitação do público referente às esquadrias de PVC? E conta pra gente um pouco o que é realmente a esquadria de PVC. Então, o que é realmente... acho que é interessante falar como surgiu, né, as esquadrias em PVC. Uhum. As esquadrias em PVC, elas surgiram na Alemanha na década de 60, quando estava tendo ali o Plano Marshall, a reconstrução da Europa depois do pós-guerra, né? E na reconstrução da Europa, estava muito acelerada a construção civil. E uma das dificuldades que eles enfrentavam era a falta de matéria-prima para poder construir as janelas. As janelas eram construídas em madeira, né? E como estava faltando madeira para fazer janelas, o pessoal pesquisou, os químicos alemães pesquisaram qual que seria o material que tem as propriedades e as características necessárias para mais barato para fazer uma boa janela. E o material mais barato para você fazer uma boa janela, a conclusão deles era que era o PVC. E assim foi, o mercado se desenvolveu muito de lá para cá, né? Nós estamos falando de um mercado que já tem aí mais de 60 anos, né? A gente acha que é novo até hoje, né? Exatamente, são as esquadrias mais utilizadas para obras residenciais no primeiro mundo. Hoje em dia são as esquadrias em PVC em primeiro lugar, depois vem as esquadrias em madeira, que ainda são muito utilizadas lá, e por último tem um monte de tipos diferentes ali, são materiais compósitos, alumínio, uma combinação de alumínio com madeira, então tem um monte de materiais diferentes que são usados, mas a maior parte são PVC, em segundo lugar madeira, no primeiro mundo. Entendi. E como é que está sendo essa aceitação do público, assim? Porque a gente sabe que, pelo menos na nossa região aqui ainda, né? Não fala o sul do país, que no sul do país utiliza o PVC há muito tempo, né? Mas como é que está sendo a aceitação, assim, na nossa região em relação à esquadria de PVC? Eles sempre fazem muito um paralelo, né? O que eu escolho? Esquadria de alumínio, esquadria de PVC. Então, qual que é a aceitação do público hoje? Como é que está sendo isso? Então, no mercado nacional, só para você ter uma noção, o PVC ele representa ali próximo de 4% do mercado de esquadrias. Só
que esses 4% do mercado nacional estão praticamente todos concentrados nos estados do sul do Brasil. Quase tudo. Então, aqui eu não tenho essa estatística para Minas, mas com certeza muito menos de 1% do mercado aqui. Para uma característica do mineiro ser um pouco conservador com coisas que são novas, né? Então ele espera todo mundo aderir para depois ver o que é aquilo. Mesmo que já seja uma coisa bem consolidada, não é uma coisa, não é uma coisa que inventaram ontem, estão testando. Então o mineiro ainda está reticente, mas mesmo essa pequena fração do mercado ainda é muita coisa. Eu vou dar um exemplo para você. Se amanhã dobrar a demanda por esquadria de PVC, as fábricas não conseguem atender. A gente não dá conta. Ninguém dá conta. Se amanhã falar assim, 1%, se amanhã virar 2% do mercado mineiro, todo mundo vai penar para atender. Porque... Né? Você falou uma coisa interessante, o mineiro é muito conservador ainda, né, em relação a muita coisa. Eu tô falando mineiro porque a gente é mineiro, vivo aqui, então, fora não sei, mas a gente é muito conservador mesmo. Exatamente, né? Mas eu tenho observado que, pelo menos na minha realidade, a gente tem tido uma boa aceitação. Eu achei que seria muito mais rápido, muito maior, mas o que a gente está observando é que a Libra, por exemplo, ela tem crescido numa média de 40% por ano. Então, eu imaginei que ia ser maior o nosso crescimento, né, a aceitação. É um bom crescimento anual. Exatamente. Mas mesmo assim, eu supunho que seria maior, sabe? Eu tenho certeza que depois dessa live aqui, os 40 vão virar 60. Vai virar 70. Porque o pessoal vai começar a entender mais de esquadria e vai perder um pouco do medo. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas de todo mundo para ver se acaba esse medo da esquadria de PVC, que é um material ultramente resistente também a intempéries e tudo, né? Pedro, eu queria saber uma coisa aqui. Essa esquadria de PVC, o PVC é ou não é o mesmo tipo de PVC de tubos e conexões? Isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? O que acontece? O PVC, que é utilizado nas esquadrias, ele é como se fosse uma liga metálica que recebe vários componentes diferentes, sendo o principal deles a resina de PVC, né? Mas ele não é o mesmo PVC do cano, porque ele é um material que quando ele recebe os aditivos químicos para dar as propriedades para ele funcionar como janela, como porta, ele acaba sendo um material nobre, né? Então ele recebe aditivos como o dióxido de titânio, que é para proteção solar, ele recebe aditivos termoplásticos, termorresistentes, para ele resistir a temperaturas maiores, ele recebe aditivos para dar a rigidez necessária dele. É mais ou menos uns 8 aditivos diferentes. Então, só para você ter noção, o quilo do PVC, né, ele é próximo de umas 4 vezes mais caro, o PVC usado para janela, do que o PVC utilizado para fazer tubulações. Eu sei disso porque eu tenho amigos que trabalham em indústria de plástica, né, eles né, conversando com eles, falam, Pedro, é mais ou menos umas 3 a 4 vezes mais caro. E vamos lembrar que a esquadria de PVC ela não é apenas o PVC. Dentro dela você tem uma alma de aço que dá toda a rigidez, né, a inércia, a resistência mecânica, vamos dizer assim, a pressão de vento. Não vem propriamente dita do PVC, ela vem mais da alma de aço, que em geral são chapas de 1,5 mm, 2,5 dobradas, né, e são um material extremamente resistente, né. E alguém até chegou a perguntar aqui, que lá atrás você falou que o PVC, né, o plástico, é um material barato. Aí perguntaram aqui, mas se é tão barato, por que é tão caro? Né? Fazendo um paralelo, né? Mas essa é uma boa pergunta. Disso você já explicou, né, cara? Não é só o PVC, é uma estrutura por dentro ali do PVC, né? Mas essa é uma boa pergunta, né? De fato, o PVC, mesmo que tenha componentes químicos que dão propriedades especiais, ele é um material que não deveria nunca ser mais caro do que o alumínio, né? Com certeza.
e o material em si, de fato, não é. O problema é que quando você compara alumínio com PVC, você não está comparando o material alumínio, você está comparando uma esquadria de PVC que é utilizada, um sistema, com os sistemas que a gente usa normalmente de alumínio, que são os sistemas, as linhas chamadas linhas Suprema e linha Gold, que são linhas com a bitola 25 da folha e outro com a bitola 32. No PVC, as linhas de entrada que a gente trabalha no Brasil, elas têm bitola 39. No. Então vocês estão comparando, não sei se você está entendendo, vocês estão comparando uma bitola 25 ou 32 milímetros com uma que começa com 39, que ela é bem mais robusta. Então, se você comparar adequadamente o PVC, que são as linhas 40, você vai ver que ela não tem tanta diferença de preço. Ela é bem próxima do alumínio. Mas por ser mais robusta, assim, ela é mais pesada ou mais leve, assim, que a esquadria de alumínio? Eu vou colocar assim, o perfil em si, ele acaba sendo um pouco mais pesado, mas o manuseio, o abrir e fechar, isso não, elas são extremamente leves, né? É isso que é importante, essa parte. Exatamente. Elas não são portas e janelas duras, difíceis de abrir, né? Entendi. O sistema é outro, né, Pedro? Então, assim, quando a gente quando faz uma comparação, a gente não pode fazer uma comparação em valores, a gente tem que fazer uma comparação em sistemas e o que aquilo vai te dar ao longo do tempo. Né? Eu acho que a máxima seria essa, né? É ver por quanto tempo aquilo vai durar, né? Quantas vezes eu consigo abrir e fechar a porta, né? No alumínio, no PVC. Então, existe uma gama de coisas para a gente analisar antes de falar exclusivamente de preço, né? O preço ele é relativo, né? À qualidade do produto ou o que você espera do produto, né? Exatamente. O que acontece muitas vezes é que culturalmente a gente ainda, nossa cultura, a gente não olha com tanto cuidado assim as portas e janelas. Então vou dar um exemplo que eu vejo todo dia aqui. A pessoa mora num prédio e reclama que a rua é barulhenta, reclama que o vizinho da frente está fazendo festa, reclama que o filho acorda de manhã porque o motoqueiro sobe a rua acelerando a moto. Só que ninguém associa isso à janela dele. Se essa mesma pessoa morasse numa residência que obedecesse a normas europeias, por exemplo, ela ia fechar a janela e esse barulho ia ficar lá fora, entendeu? Outra coisa, por exemplo, as pessoas aqui na nossa região tem regiões que são muito frias no inverno. E as pessoas, elas estão dentro da casa de blusa de frio, né? Morrendo de frio, colocando aquecedor, não sei o quê. E às vezes elas falam, a casa é fria, mas ela não associa que ela colocou uma esquadria ali que tem alta condutância, alta condutividade térmica e que ela faz com que todo o frio que está lá fora, né, venha para dentro, né, falando assim, de forma mais simples. Né? E o pessoal realmente não para pensar nisso, né, o Pedro? Porque o PVC, essa esquadria de PVC, era até a pauta que eu ia entrar agora, inclusive, foi até bom você falar, que era realmente algumas vantagens que a esquadria de PVC tem. Então, queria que você falasse um pouco para a gente do isolamento térmico acústico, né, que você já começou a falar, da durabilidade, da manutenção dessas peças, né, desse sistema, e dessa variedade de estilos que a gente tem também em relação ao PVC. Né? Você podia falar um pouco para a gente de todas essas vantagens aí? Claro, vamos lá. As primeiras vantagens são essas que eu falei, né? O PVC ele é construído naturalmente, ele já é um material que tem propriedades de isolamento térmico e de isolamento acústico, né? E eu vou falar para você que hoje, se você pegar numa construção convencional, o ponto fraco das construções na parte acústica e na parte térmica são as esquadrias. A parede de alvenaria, ela tem uma redução acústica excelente, né? Ela tem
uma vedação térmica, um isolamento térmico também muito bom. Onde é que está o gargalo? O gargalo está nas esquadrias. Outra coisa que você falou é a questão da durabilidade, né? Então, as esquadrias em PVC elas são produzidas num processo produtivo que garante muito mais a qualidade dela. Os cantos dela não são encaixados mecanicamente, né? Parafusados ou colados, eles são literalmente soldados, né? Existe um sistema de termofusão onde é derretido e os cantos são soldados. Então, isso elimina frestas, faz com que o canto seja 100% estanque, né? Então, a esquadrilha é toda desenhada para ter um sistema de ventilação interno, nas câmaras internas, que tem várias câmaras internas. Então, isso faz com que uma esquadrilha bem produzida, né, de PVC e instalada, você tem muito pouco problema com ela ao longo do tempo. Ela dura muito tempo cumprindo bem a função dela, sem te dar tanta manutenção, tanta dor de cabeça. Mas a manutenção desse sistema de PVC, ele é maior ou menor, pelo que você sabe? Ela pode considerar que ela é bem menor do que os sistemas que a gente utiliza no Brasil, né? De alumínio, né? Do que o alumínio que a gente usa no... Por que eu falo alumínio? Toda hora eu puxo para o Brasil. Lá fora é o contrário daqui. Lá fora, uma esquadria de alumínio, os sistemas utilizados lá fora de alumínio são mais ou menos 3 vezes mais caros do que qualquer esquadria de PVC. Que é uma coisa que faz muito sentido, se você for parar para pensar. Mas os sistemas que tem lá fora são completamente diferentes dos sistemas que a gente utiliza no cenário nacional. O sistema de esquadria de alumínio fora daqui seria outro sistema, não esse que a gente utiliza. Esse que a gente utiliza aqui não são utilizados na maior parte do mundo. E essa é uma questão que é o seguinte: todo sistema de alumínio, por exemplo, que é utilizado na Europa, ele é obrigado a ter um negócio que se chama thermobreak, que é vamos dizer assim, entre as paredes de alumínio tem um sistema de poliamida que ele faz com que haja vedação térmica entre as duas paredes de alumínio. Então, ele é um sistema muito mais robusto, mais tecnológico, e nem tem como ter outro tipo, é lei. A lei lá obriga. Se você está fabricando um perfil de alumínio, você tem que colocar o thermobreak, né? Entendi. Isso sobe exponencialmente o preço, né? Sobe exponencialmente o preço. Mas acaba que ele faz com que aquele sistema cumpra a função dele bem feita, né? Porque eu vou dar um exemplo para você. Você gasta, o pessoal pensa muito na Europa, porque a Europa gasta muito com aquecimento de casas, né? Então, só que a gente esquece que para resfriar um ambiente, você gasta mais energia do que para aquecer, né? Então, e a gente tem aqui uma realidade nossa aqui, lugares que você gasta muito com resfriamento também. Então, você tem esse gasto aqui que o pessoal ignora, né? Há pouco tempo eu fiz um curso em São Paulo sobre esquadrias acústicas, onde nesse curso eles comentavam que tinha uma obra, Minha Casa Minha Vida, onde eles estavam utilizando vidros insulados na obra. Vidro insulado, ele sei lá, às vezes chega a ser 10 vezes mais caro do que um vidro normal. O vidro insulado é aqueles vidros duplos, né? Que você tem um vidro, uma câmara e outro vidro. E o pessoal calculou quanto que você economizava de energia lá, e pelos cálculos dele, em 3 anos que o pessoal tinha ar-condicionado nas casas, em 3 anos ele recuperava o investimento. Então, esse é um lado que o pessoal, que a gente ainda não acordou para ele, mas que ele existe, entende? Então, por mais que você veja na obra... Você está gastando muito com a esquadria, né? Na verdade, você está tendo uma economia a partir dos 3 anos, você já está tendo uma economia grande, né? Exatamente. Você está tendo uma economia grande. Então, as pessoas estão começando devagarzinho a acordar para esse lado vamos dizer, do benefício que uma esquadria que tem propriedades térmicas e acústicas traz para
para quem está adquirindo aquilo, né? É comum em casas de alto padrão, onde as pessoas vão climatizar o ambiente com aqueles ar-condicionados grandes, as pessoas estão mais atentas a isso. Você sabe, poxa, eu vou gastar um investimento maior, mas eu sei que eu vou ter um retorno disso em pouco tempo, né? Poucos anos. Basta ler um pouco, né, sobre o tipo de sistema, ou perguntar, né, o seu profissional, o seu arquiteto, o seu engenheiro, né, para poder te auxiliar aí, uma breve conversa, bem provavelmente, que a pessoa vai ter ali, vai conseguir chegar na sua conclusão, né, pelo tamanho da residência, o que ela espera dela, né? Exatamente. E uma coisa interessante, Guilherme, de fato, se você for parar para pensar, as pessoas sempre procuram as coisas mais caras. Sabe, eu vou dar exemplo para você. A maior parte das obras hoje em dia, eles não querem usar vidro temperado para fazer a casa inteira de vidro temperado. Eles preferem usar o quê? Preferem usar uma esquadria de alumínio, que tem um desempenho um pouco melhor. Mas no passado não era assim, todo mundo queria blindex. Pergunta para quem construía há 20 anos Com atrás, que tudo era certeza. blindex, não sei o quê. Só que as pessoas descobriram que o blindex, né, não funciona bem, né? Ele é uma coisa mais que devia ser usado. O sistema de vidro temperado, ele é usado mais para vitrine de loja, que aí você não tem nenhum perfil e tudo, você não Box tem de aquela necessidade. banheiro. Exatamente, box de banheiro, né? Mas ele não serve para fechar uma casa, para te deixar seguro, confortável, não é o papel dele. E o pessoal prefere um sistema que é um pouco mais caro, que traz mais benefícios. A mesma coisa vai acontecer naturalmente com o PVC. É o que está acontecendo no sul do Brasil, né? A questão do sul do Brasil não é tanto o clima, as pessoas se enganam. O Nordeste é quente pra caramba e lá está tendo uma ascensão muito grande. É, então não é tanto o principal fator que faz com que os estados do sul tenham uma adesão maior às esquadrias de PVC é a cultura europeia. Eles têm, Com uma, certeza. eles têm lá dentro muita gente que é descendente, que viaja, que conhece, que vê o que tem lá fora e fala, opa, quando eu voltar eu quero que a minha casa tenha esse sistema. E é o que tem acontecido lá. E por incrível que pareça, é o que tem acontecido em menor escala aqui. Eu tenho vários clientes que decidiram por fazer esquadrias em PVC nas obras dele, porque eles moraram fora. Eles falam assim, poxa, Pedro, quando eu morei lá na Inglaterra, as esquadrias eram assim, eu lembro direitinho, eu fechava lá, não escutava nada da rua, não me dava problema, eu quero, na Cara, minha casa eu vou querer assim. e é O uma outro coisa fala, poxa, a incrível minha isso. filha está na França, é desse jeito. O outro, poxa, acabei de voltar da feira de Milão, lá lá na Espanha, e lá, quando eu vejo as casas que eu fico, as casas são assim, entende? Então as pessoas acabam, por causa disso, aderindo à tecnologia do PVC. Né? É Mais uma igual você questão de falou, isso conhecimento. uma hora o PVC ele vai. Aquele lance que você falou, que a gente tinha o vidro temperado, o pessoal começou a enxergar a esquadrilha de alumínio, a esquadrilha de alumínio chegou, e agora a esquadrilha de PVC tá aí há muito tempo, mas culturalmente a gente não liga muito. Ô, cara, uma coisa que você falou é verdade mesmo. Eu morei um tempo no Canadá, cara, e o apartamento que eu morava, que era um apartamento mais novo, assim, o apartamento, cara, era todo com esquadria de PVC. Cara, você não ouve nada. É assim, é uma coisa incrível. Você abre a janela, você ouve o que está acontecendo lá fora, você fecha. Você se fecha, parece que você se fecha dentro de uma caverna, cara, porque você não ouve nada, né? Então, assim, claro, não só por moral, nem por passear e tal, mas o que a gente está tentando fazer aqui é justamente trazer para o pessoal o que acontece e por que o PVC tá nessa crescente, né? Basta a gente analisar alguns pontos que a gente vai entender tudo, né? Uma coisa também que eu queria saber é o seguinte: a esquadrinha de alumínio, a gente tem lá a linha Suprema e tem a linha Gold, né? O PVC tem isso? Tem linhas? Ou não? É um tipo só de sistema e ponto final? Não, o PVC tem, exatamente. Na verdade, dentro do PVC, existem vários sistemas, né? Vamos dizer assim, existem vários sistemistas. O que são os sistemistas? Os sistemistas são
vamos dizer assim, os criadores das linhas de perfis de PVC. Então, existem vários sistemistas que já estão começando a atender no Brasil. E são empresas muito grandes, são multinacionais, né? Assim, são empresas de faturamento bilionário. Até o Brasil, para eles, a gente tem até medo, porque fala, poxa, depois ele vê que a gente não está comprando, né? Dá até um medo. Não abandona a gente, não. Uma hora vai vingar. Porque a gente é muito pequenininho, as empresas são com sede em, né, vários países, os grandes sistemistas, né? E cada um deles tem linhas próprias, e as linhas, é interessante falar isso, que as linhas dos sistemistas, geralmente elas são para determinados mercados. Por exemplo, o mercado brasileiro, ele tem suas peculiaridades, né? Então, a dosagem que é usada no material de aditivos químicos para o Brasil, o tipo dos perfis, as linhas que vêm para cá são linhas próprias para o clima brasileiro. Não é a mesma janela, por exemplo, que você tem no Canadá, entende? Vai ter uma linha que é uma linha própria para o Brasil. Então, a gente, por exemplo, trabalha com um sistemista, que é um sistemista alemão, que é uma empresa que tem 100 anos de existência, né? Ela já existe antes de mexer com esquadria, né? Ela já existia, né? Mas o principal negócio dela, há mais de 60 anos, é mexer com esquadrias em PVC. E está em 70 países, né? É uma empresa que... E nem é das maiores do mundo de PVC. Então, assim, é uma coisa que é tão gigante o mercado do PVC, sabe? É um mercado muito grande. E aqui a gente ainda está engatinhando, né? Mas Você ainda está engatinhando. uma hora tem certeza que vai, né? Tem dúvidas. Exatamente. Mas uma pessoa vai te procurar para fazer um orçamento de esquadria de PVC. Você, na sua fabricação, tem sistemas diferentes? Ou, igual você falou, para o Brasil é um sistema que atende aqui, é um sistema único? Ou não? Você consegue fazer outros sistemas? Isso vamos lá. No que a gente trabalha, a gente tem linhas que são linhas de correr, né? Então, a gente tem uma linha que chama Evolution Drive 60. Então, essa linha de correr, a gente consegue atender, né, portas de correr, janelas de correr, até uma determinada altura e largura, né? Aí quando você tiver uma porta de grandes vãos, fala, não, eu preciso que uma porta tenha, sei lá, 3,5 metros de altura e, sei lá, 18 metros de largura. Aí vou passar para uma outra linha, que tem uma linha que é uma chamada SF, né? SF76. E nessa linha a gente consegue atender grandes vãos de correr. Aí se você tem, por exemplo, portas e janelas de giro, que são aquelas que abrem para dentro, para fora, ou que oscilo batente, né, que elas tombam ou giram. Aí a gente tem uma linha chamada Streamline, que é própria para essas tipologias. Se você... Então vai depender mesmo, então é do uso, né? Vai depender do uso. O que eu preciso para aquilo? Isso aqui tem esse sistema que funciona. Exatamente. É por isso que é interessante a gente chegar, ter uma orientação boa com o especificador. Porque o especificador a gente conseguindo explicar para o especificador, por exemplo, que a nossa linha de correr, ela vai até uns 2,80 metros, 3 metros de altura. Depois disso, você passa para uma linha mais robusta, que você acaba tendo um incremento também de custos, né, proporcional. Então, você sabendo desses detalhes técnicos, você consegue especificar o projeto de forma a otimizar os custos para o cliente, ou então de trazer as soluções mais interessantes para o cliente. Ó, a partir daqui vai aquela linha. Então, vou fazer uma janela de banheiro. Eu tenho 2 linhas que eu posso fazer janela de banheiro. Eu posso fazer na linha Streamline ou na linha D60. Vai variar o quê? O tamanho da janela. Então, se você está dentro daquele limite ali, você consegue fazer uma janela de forma mais econômica. Entende? Entendi. Então, tem sim, existem várias linhas, né, que a gente utiliza no Brasil. Mas uma coisa interessante, o PVC e o alumínio têm uma diferença de comunicação do nome das linhas. A linha no alumínio, elas são medidas pela largura da folha, né?
Então, a linha 25 é a largura da folha. Linha 32, que é a Gold, é a largura da folha Gold, né, que é 32 milímetros. No PVC, a gente fala a largura do marco, não das folhas. Então, por isso que geralmente a linha mais usada no Brasil de correr são as linhas 60, né? Então, que o marco tem 60. Não sei se eu consigo mostrar para você aqui, ó. Isso aqui é uma linha 60 de correr, de giro. Interessante. Daqui para cá tem 60, entendeu? Entendi. Até vou mostrar isso aqui, ó. E vocês conseguem ver. Aqui dentro eu tenho o reforço de aço, né, que vai, as várias câmaras que fazem a vedação, o fechamento dela com dupla vedação, né? E aqui tem uma coisa que é bem interessante, se você ver essa dobrinha é chamada câmara europeia. Essa câmara europeia, ela permite você usar ferragens especiais, né, que elas têm fechamento multiponto, né, e são mais seguras, tem um padrão melhor, né. O canto soldado é isso que eu tinha te falado aqui, ó. Os cantos, eles são soldados, eles não são essa parte que vai na parede você consegue ver até melhor, tá vendo? Não tem fresta nenhuma, né? Não tem fresta nenhuma, né, e te garante que você vai ter um sistema que vai, vamos dizer assim, evitar problemas para você durante todo o tempo de uso do produto. Ô Pedro, e teve uma pergunta aqui também, é uma pergunta mais técnica, a gente tenta sempre não entrar em perguntas tão técnicas, porque a live, a gente quis fazer essa live para o pessoal mesmo, para o nosso cliente, para o nosso parceiro, né? Entender um pouco mais. Mas tem que fazer instalação de contramarco para poder colocar a janela? Interessante você perguntar isso. Na verdade, não tem. O PVC a gente não utiliza o contramarco, né? O PVC ele vai instalado diretamente no vão. Então, o que a gente precisa, a gente orienta na obra, né? Como é que eu deixo a espala, né? É o basicão, a pedra pingadeira, vão requadrado, rebocado, prumo, esquadro, nível, é o basicão, né? Entendi. E aí a gente, a partir do vão, faz a medida e produz conforme o vão, né? Com as folgas adequadas e tudo. Interessante. Isso é interessante porque uma coisa interessante, como que é feito a instalação das esquadrias de PVC? Ela também é diferente da instalação das esquadrias em alumínio, vamos dizer assim, comerciais, que são as mais comuns. Ela não é só parafusada na parede. Ela, além de ser parafusada, nas laterais vai espuma expansiva e em cima, e embaixo ela é colada com PU líquido, ou silicone. Então, ela tem 3 sistemas, vamos dizer assim, de fixação diferente. Ela não vai apenas um parafuso e silicone, né, para dar vedação. E depois que a espuma expansiva cresce nas laterais em cima, né? Então você tem espuma expansiva nas laterais e em cima. Você corta a espuma expansiva, aplica PU ou silicone e depois faz o arremate. Então ela tem assim, uma vedação muito boa das frestas nas laterais, né? Que então, realmente não vai entrar vento, não vai entrar nada, né? Porque é muito bem vedado, pelo que você está falando. As laterais, exatamente, ela é muito bem vedada, né? E outra coisa interessante também é que ela acaba sendo desacoplada da estrutura, né? Porque você tem entre o PVC e o vão, você tem um sanduíche de coisas. Eles têm parafuso, espuma expansiva. Isso também ajuda um pouco na parte acústica, para alguns tipos de ruídos, né, que são transmitidos pela estrutura. Entendi. Porque isso tudo, as demais esquadrias, eles não trabalham, né, com espuma expansiva. Ela ocupa ali um espaço dentro ali de onde encontra, né, com a parede, ela ocupa um espaço que realmente não deixa passar praticamente nada, né? E as outras ali é um vazio, né, na verdade. É um pouco... A ideia do contramarco, que o contramarco é uma solução até... Ela é interessante, né? Você vai reparar o seguinte, as esquadrias, mesmo as esquadrias de alumínio de alto padrão, as de alto padrão, a maior parte não usam contramarco, né? O que usam a maior parte são as linhas comerciais, as linhas 32 e as linhas 25. Vai pegar as linhas 40,
42, você geralmente não utiliza contramarca. O contramarca é uma solução que ele joga o problema para a obra, vamos dizer assim, né? Se não Então, tá dentro da contramarca ali, não adianta que eu não consigo levar esquadria, né? você, você manda o, o Joga o pepino contramarca pro e outro. aí já é problema do pedreiro, entendeu? Aí o problema não é mais meu, é do pedreiro lá. Aí eu vou fazer. Ô Pedro, e as esquadrias, essas esquadrias, elas, eu acredito que elas são resistentes a intempéries, né? Tem muita gente que pergunta, aí se eu colocar isso numa uma região de praia, ela aguenta a maresia? A maresia é meio destruidora, né? Exatamente. Uma coisa, olha só para você ver que interessante. O PVC, ele é um polímero plástico, né, que significa policloreto de vinila. Então, o que é a maresia? A maresia é nada mais, nada menos do que o cloro, né? Então, o cloro, ele é uma matéria-prima do PVC, né? Já Então, caiu ele, por terra tudo, né? é, ele é uma matéria-prima do PVC. O PVC é feito de cloro. Como é que faz a resina do PVC? A resina do PVC ela é feita basicamente de dois materiais. Ela é feita de derivado de petróleo, né? 60% derivado de petróleo, ou ela pode ser feita do eteno retirado da cana-do-açúcar também. E ela é feita 40% de sal marinho, né? Que é o sal, Aham. NaCl. Então, o Cl junta lá na, A na esquadria é cadeia do quase que uma polímero. maresia solidificada, né? Exatamente. E ele é o tanto que você vê que muitos materiais de PVC são usados para recipientes, né? Recipientes plásticos de comida, copos, cabos Com de, certeza. de panelas. Então, assim, ele é um material que ele não é reativo com outros, né? Ele é muito resistente à corrosão e tudo. Faz muito sentido isso que a gente está falando mesmo, cara. Mas é uma pergunta que eu me fazia, né? Poxa, eu não sabia como é que fala, da estrutura, né, do PVC. É praticamente tirar a maresia, ela faz parte ali da A esquadria. Então é claro maresia que a gente não faz vai ter parte do problema. PVC. Entendeu? Muito interessante. E questão de segurança, cara, a segurança. Porque o pessoal coloca muitos quadris de alumínio e pararam de usar o blindex, muitas das vezes foi por causa da segurança. Porque o blindex não tinha segurança nenhuma, né, cara? Uma força a mais que você faz, você quebrava aquele sistema ali para poder entrar. Enfim, é seguro? Isso que você falou é bem interessante, né? Eu recentemente conversei uma empresa, com uma empresária que tem uma indústria de esquadrias no Nordeste, e ela me falou uma coisa que é verdade. Ela falou assim, você sabe que serralheiro de esquadria não é ladrão, porque se fosse, não tinha um lugar que ele não entrava. Não tinha um lugar que não Verdade. entrava. Mas o que acontece em relação à segurança? É, sem dúvida, a gente pode afirmar que a esquadria de PVC é, no mercado nacional, uma das esquadrias mais seguras que tem. Eu acho que só perde, vamos dizer assim, para as esquadrias de ferro, né? Que aí não tem como, ali é força bruta mesmo. Mas se você comparar as esquadrias de PVC com as esquadrias de alumínio ou vidro temperado, o PVC ele tem a vantagem de ele ter um fechamento em multipontos. Então, quando eu fecho a porta, eu fecho em vários pontos diferentes. Eu aciono uma cremona, né? Cremona é aquele mecanismo que você gira a maçaneta e ela faz um movimento subir e descer no mecanismo dos bolões dela. Então, ela é travada em vários pontos. Isso permite uma segurança muito maior na esquadria. Outra coisa interessante que você tem que é bem legal de entender é o seguinte: ela funciona como dois mecanismos juntos, né? Internamente você tem uma alma de aço, que é um reforço, né? Dobrado, né? Um aço dobrado de uma chapa de 1,5 ou 2 milímetros, até 2,5 milímetros, trabalhando junto com o PVC rígido, né? Então, quando você faz essa combinação, você tem dois materiais trabalhando ali para dificultar a abertura. Se você quiser, depois eu te mando vídeos do pessoal tentando arrombar esquadrias em PVC e tentando arrombar esquadrias em alumínio. Mesmo cara, eles põem uma porta de alumínio, uma porta de PVC
E Nossa. você vê a dificuldade que é, cara. A de alumínio o cara rompe em 5 segundos com a pé de cabra. Olha. A de PVC o cara fica lá mais de 1 minuto, enverga, tal, cansa e não consegue, né? Porque justamente ele é muito robusto, né? Ele tem um Ó. momento de inércia grande, né? É, ele tem dois materiais trabalhando ao mesmo tempo e um sistema de fechamento em multipontos. E o pessoal acha que de PVC não tem segurança nem nada. É porque imagina que a estrutura ela é toda feita de PVC, ela não tem. A pessoa imagina que ela não tem uma estrutura por dentro ali, igual você falou, a estrutura de fechamento, que não é um trinco só, travando ali Exatamente, na. exatamente. E o alumínio não é um. Não estou falando mal, tá, gente? Do alumínio, não. O alumínio tem suas vantagens e muitas vantagens, né? Mas o que a gente quer mostrar é quebrar esse paradigma de achar que esse quadrinho de PVC ela não é resistente, ela não dá segurança. Claro que dá, né? Então, a gente está desmistificando a esquadrilha de PVC, é isso que a gente está fazendo, não falando mal da esquadrilha de alumínio, longe de mim, inclusive uso muito. Exatamente, exatamente. Porque eu acho que o interessante é quando a gente consegue, vamos dizer assim, entender o que é uma comparação honesta, Com né? certeza. Então, eu acho que não é a comparação não é dizer que um é ruim e a outra é boa. Você Exatamente. está comparando qual linha de alumínio, como essa linha que a gente trabalha, por exemplo, de PVC. Qual que é a linha que você está comparando? Dependendo da linha, não dá para comparar, porque ela é mais simplesinha, né? Ela não entrega a mesma coisa. Com certeza. Então, E é, e- é então muito do uso, né, Pedro? Aí tem uso específico para cada material que a gente vai indicar, né? Então, para tal coisa seria interessante fazer de PVC, tal coisa seria interessante fazer a de alumínio, que vai te dar um custo-benefício, não sei. Então, cada caso é um caso. exatamente, A gente só está exatamente, mostrando os leques que a gente tem de opção no mercado, né? exatamente. E isso que é legal, porque eu vejo muito nos arquitetos uma coisa, grande parte das inovações que tem no mercado, quem acaba levando para o cliente final são os arquitetos. Os arquitetos que Exatamente. conseguem mostrar para o cliente, olha, você está querendo construir, tem umas opções legais para você fazer aqui. Você pode fazer desse jeito, daquele outro jeito, né? O que você acha mais interessante? E assim, eu vou até fazer uma certa crítica, porque no meu mercado eu tenho tido muito. Eu sempre acreditei muito no trabalho de um arquiteto levar inovação, mas na prática o que tem acontecido é o contrário. Os Olha, clientes vêm atrás da gente e depois que os arquitetos ficam conhecendo. Oh, interessante. Então, e os isso é uma arquitetos aqui verdade, estão cara. chegando Isso é uma depois. verdade muito verdadeira mesmo. Como é que eu vou dizer isso para não sair aqui da pauta toda? Mas assim, parece que o cliente ele busca mais informações. Por quê? Porque ele quer preço, ele quer qualidade, ele quer entender o que tem no mercado, o que ele está pagando, né? Então, muitas vezes, o cliente procura mais que o próprio arquiteto. E isso é muito ruim para a profissão, no geral. Porque, igual Ou, você ou falou, se quem tem o, que levar a se o informação para o cliente em primeira mão deveria ser o arquiteto, né? O Exatamente. engenheiro, né? Ou levar uma informação mais qualificada, com Com autoridade. certeza, Se o cliente com chegar certeza. para você amanhã e perguntar, ô fulano, você já ouviu falar dessas tais esquadrias de PVC? Aí é importante você saber falar, não, já ouvi, são muito usadas no primeiro Com mundo. Ah, qual que é a certeza. vantagem delas? Vantagem delas vai ter vantagens térmicas, acústicas, durabilidade. Quais que são os Mas prós assim, e contras, existe né? uma coisa também que acontece muito, é que todo mundo hoje tem a informação na palma da mão, né? Hoje a busca pela informação, todo mundo, né? Em qualquer profissão, a busca pela informação ela é muito fácil, né? Então, às vezes, o camarada ali tá ali no Instagram passando os negócios, aí de repente vão patrocinado ali de uma empresa que fabrica não sei o quê. Aí o cara entra lá, vê aquilo, fica sabendo daquilo, como é que aquilo funciona e tudo mais, ele vai se inteirar daquilo, né? Então, é uma coisa natural, mas nós profissionais, é como se fosse, vamos fazer um paralelo com a medicina, né? O médico ele tem que se atualizar o tempo todo, né? O tempo todo, não é o paciente dele que vai se inteirar do que ele tem.
É ele que tem É que se isso inteirar aí. para quando o paciente vier, ele saber atender e saber o que ele pode passar ali para o paciente ou não. É o mesmo caso nosso, né? Mas eu sei que acontece muito o que você está falando e é uma crítica muito construtiva também para a gente, para os arquitetos aí, engenheiros, eles entenderem que a informação ela tem que chegar por nós, não que o cliente não possa passar. Lógico que pode, tem nada disso. Mas acontece bastante mesmo, viu, Pedro? Isso é uma verdade. Não deveria É, ser, né? pois é, pois é. Estamos aqui brigando para mudar isso. Ô, Pedro, e o custo-benefício da esquadria de alumínio? É um custo-benefício bom, duradouro? Como é que você fala disso aí? Olha, o custo-benefício, né? Quando a gente fala de custo-benefício, a gente está falando assim das vantagens que você tem naquele pacote, né? Tudo que você está recebendo contra o custo da esquadria, né? Quanto você vai Exatamente. pagar por aquilo. Então, se você parar para pensar dessa forma, o custo-benefício é muito, muito bom. É um custo-benefício muito bom. Você, é, tanto é assim que a maior parte das pessoas que compram geralmente estão construindo para elas mesmas. Então, as pessoas que, a maior parte dos nossos clientes não são construtores que estão tentando vender para os outros, É, né? porque aí fica fácil, né? Colocar alguma coisa que Ainda não não é uma conhece e realidade do mala, né? mercado. É, porque o cara que está construindo para vender, ele quer o mais barato possível que alguém vai pagar por aquilo, né? Tipo assim, olha, eu vou E construir que uma dure casa pelo menos aqui, 5 anos, né? tem que durar 5 anos. Se no sexto ano explodir, não tem problema. Já não é Já não é comigo. comigo. Mas o cara a pessoa que está construindo, geralmente é um casal, né, que está construindo, que ele quer que fique muitos anos lá, ele quer que a casa fique aconchegante, que não dê dor de cabeça, né, que seja seguro, que tenha toda a privacidade. Esse cara aí, geralmente, ele leva em consideração, entende? Para ele, ele fala, opa, tudo bem. Em relação a essas linhas que tem comuns no mercado, é um investimento maior. Mas vai valer a pena, olha só. Quanto que uma esquadria pesa dentro de uma obra? Uma esquadria, ela pesa ali de 7 numa obra de alto padrão, até 15, dependendo da obra, de 20%. É um item, é um dos itens relevantes na obra. É um dos itens mais relevantes, né? Com certeza. Mas qual que é o item que mais impacta no conforto depois que você for morar na casa? Qual que é a maior queixa do povo? Pensa nos problemas. O que, que o povo reclama depois que vai morar na casa? Reclama que, ó, pô, tá infiltração, tá tendo infiltração aqui, não sei o que, não é? Não, A maior acontece reclamação bastante. que tem é água, é infiltração de não sei o que, tá chovendo, Não, tá molhando não aqui, o piso acontece igual vinílico o tá Blindex. estufando. Igual o Blindex, não, mas acontece. Exatamente. Primeira reclamação, infiltração. As outras reclamações das pessoas é o quê? Né? Não tá, sei lá, não tá frio demais aqui. Tá, né? Tá, o vizinho é muito barulhento. E por aí vai. A maior parte das Ó, e reclamações. entra muito vento, viu, cara? Não é que entra o vento, né? Ele balança demais a esquadria e é barulhento. Aqui em casa, por exemplo, venta muito, eu moro muito no alto, né? Tem hora que eu tenho que fechar a porta dos outros quartos. E eu tenho que até colocar uma coisa por baixo da porta, assim, ó. Porque o vento que vem da esquadria, ele balança a minha porta. Uma coisa, é uma coisa que você fala muito correta mesmo. A vedação não é 100%, né? Pois é. E a esquadrilha que você tem aí é de qual, é de que tipo? É uma esquadrilha de. É esquadria de alumínio, mas não é essa feita sob medida, não. Provavelmente aqui no prédio foi feito com padrões, né? Então, eu não sei a marca. Eu não sei É, a marca, mas mas é exatamente isso, é a maior reclamação do pessoal, né? A maior reclamação das pessoas está relacionado a fatos que envolvem que a esquadria é o principal elemento para resolver aquilo, né? e aqui, ô Pedro, por estudos assim, né, por entender do assunto, é, a vida útil, ela é uma boa vida útil, assim, vamos falar assim entre aspas, né, para sempre, né? O cara que faz uma casa, igual você falou, que vai morar dentro dela, espera que aquilo dure para sempre, né? Então, qual que é a durabilidade dessa esquadria? Então, é interessante que você perguntou. Por que que acontece? A esquadria, ela tem várias partes diferentes, né? Então, você tem ali os perfis que dão a estrutura, né? Você tem as partes móveis, que são as roldanas, as dobradiças,
que são as chamadas ferragens, e você tem um vidro. Tanto o vidro, né, vamos dizer, o vidro é um material que dura a vida inteira. Você vai naquelas catedrais antigas lá na Europa, tá lá, vitrais né, não sei quantos Milhão de anos. anos, é, há séculos. Aí o vidro ele dura muito tempo, não precisa falar. As esquadrias, o que acontece? Fala-se no mercado que a durabilidade delas chega próxima ou pode ser até maior do que 40 anos, as esquadrias. As ferragens são as partes móveis, não, elas duram menos, né? Então elas precisam de alguma manutenção. Uma roldana já passou a vida útil dela, Sim. tem que ser trocada. A dobradiça né, foi muito usada, pode ser Isso acontece substituída, com mas qualquer sistema também, né, Pedro? Sempre em tem que qualquer ter uma sistema. manutenção, né? Lógico. Exatamente. É só você pensar, os perfis têm garantias de 10 anos. Garantia significa que daqui 10 anos ele tem que estar do mesmo jeito, com as mesmas características de quando foi instalado. Né? Então pensa, por exemplo, no automóvel. Um automóvel você tem garantia de quantos anos? 3 anos, né? Geralmente. Tem uns fabricantes que são meio doidos, aí dão mais. Tem os fabricantes meio doidos. Tem uns meio malucos mesmo. Né? Tem umas Toyota da vida, né? Mas é por aí, é 3, 4, 5 anos. Mas quanto que dura um carro? Né? Um carro dura ali em torno de 3 vezes mais que isso, se você cuidar bem dele, 2, 3 vezes. Ninguém fica com isso que eles vão trocando, né? Com certeza. Mas é a mesma lógica. Tem mais duas perguntas que uma delas é uma que muita gente faz para mim, inclusive. Mas antes dela é o seguinte: quanto a fogo, cara, contra fogo, ela segura contra incêndio, fogo? Como é que isso funciona? Então, a esquadria, ela tem aquela propriedade dos materiais que a gente chama de ser auto-extinguível. O que significa um material que é auto-extinguível? Significa que ele não propaga chamas, né? Então, eu vou dar um exemplo contrário para ficar mais fácil de entender. Então, uma esquadria, por exemplo, de madeira, ela é consumida pelo fogo, né? Quando você se tiver um incêndio, ela pega fogo, né? A de PVC, ela, entre aspas, não pega fogo a princípio, ela não propaga fogo. Obviamente, qualquer material, se você tiver um incêndio de alta proporção e tudo, aquele material pode até ser consumido, mas ele é um material auto-extinguível e ele não propaga chamas. Excelente. Quando a gente fala de PVC plástico, né, a gente imagina, nossa, esse negócio vai pegar fogo aqui, além de derreter com fogo aqui, vai gerar uma fumaça preta que vai. Se o cara não morrer pegando fogo, vai morrer pelo pulmão, né? Porque... Então, ela não propaga, né, o fogo, isso é importante todo mundo saber para colocar na balança na hora de escolher também. Né? Com certeza, isso é importante. E por último, eu sei que tem várias cores, sei lá, desde preto até imitando alguma coisa. Então, as tonalidades da esquadria de PVC, elas são inúmeras, né? Mas uma em específico, o pessoal pergunta muito. A branca, ela vai amarelar igual um tubo de PVC ou ela não vai amarelar? Isso é interessante, isso é interessante. O que acontece? O PVC, ele não é o mesmo PVC do tubo, né, que a gente trabalha. Então, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Você lembra daquelas tomadas antigamente de casa? Tomadas, casa velha. Aí você olha aquela tomada, você vai ver que ela está bem amarelada. Com certeza. Né? Mas se você vê uma tomada moderna hoje, que você comprou numa loja boa qualquer, você vai ver que aquela tomada, ela daqui 5, 10 anos vai estar mais do mesmo jeito. Ela não vai mais amarelar do que aquela tomada que a sua avó comprou há 30, 40 anos atrás, entendeu? E olha que esse PVC da tomada nem é o mesmo do PVC da esquadria, que tem muito mais propriedades boas. Ele nem é o mesmo PVC da esquadria. Mas por que o de hoje, a tomada de hoje não amarela? Porque hoje em dia ele recebe um aditivo químico chamado dióxido de titânio. O dióxido de titânio ele funciona como um protetor solar para o PVC. Então as esquadrias de PVC elas são normatizadas, elas recebem por norma uma dosagem adequada de dióxido de titânio
que impede que haja isso, né? Então, hoje em dia, elas não têm essa característica, né? Elas são feitas justamente para durar, né? Elas recebem aditivo químico para resistir ao sol. Isso é uma pergunta que a gente recebe sempre realmente por não entender da propriedade do material, né? Acha que fala em PVC, já vê um monte de plástico na cabeça, né? Vem aqueles plásticos da Shopee lá, que você compra alguma coisa lá, vem o PVC de não sei onde, né? Então, para o pessoal saber que é um PVC completamente diferente, é um PVC que não vai amarelar, pessoal, não vai amarelar, pode colocar o branco lá sem o menor problema. O preto não vai ficar branco, né? Esbranquiçar, igual ficar cinza, né? Com 2 anos de uso, o esquadrinho pegou sol lá, ficou cinza, né? Isso também não acontece, não, né? Exatamente, exatamente, né? E Ô Pedro, e por último, cara, para a gente finalizar aqui, quanto ao mercado, né? A gente sempre faz essa pergunta por último, que ela é importante para todo mundo, na verdade, né? O valor da casa ou do imóvel em si que usar esquadria de PVC, como é que é o valor em relação ao mercado? Né? Se eu pegar duas casas idênticas, uma tem esquadria X e a outra tem esquadria de PVC, o valor imobiliário muda? Como é que você sente isso no mercado? isso é uma pergunta muito interessante. Eu vou tirar por base para você um mercado onde o produto já é mais consolidado, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, né, pega na região metropolitana de Porto Alegre, eu tenho colegas que falam o seguinte: Pedro, apartamentos de um padrão acima de 700 mil reais, se não tiver esquadria de PVC, tem dificuldade de vender, né? Então aqui já se usa de uma forma que, se não tiver esquadria de PVC, vai ter dificuldade de ser comercializado. Porque lá as pessoas já entenderam o valor disso, né? Lá o público em geral já tem na casa dele, tem na casa do amigo, tem na casa do conhecido. Então eles pesam isso na hora de comprar um imóvel. No nosso mercado, ainda é pouco difundido a tecnologia. Então, pelo menos, vamos dizer assim, imóveis prediais, isso ainda não é levado em conta. Imóveis de residenciais de alto padrão, isso pode ser levado em conta, sim, né? Porque você consegue oferecer para quem você está vendendo a casa um benefício que outra casa não teria, né? Principalmente propriedades Então, térmicas e a gente, a acústicas. gente, a gente volta então a dizer, né? Voltar lá na coisa do cultural, né, cara? Então, para isso mudar, essa figura mudar, esse cenário mudar, é preciso que a gente mude essa cultura de achar de PVC é isso, PVC é aquilo, né? E se inteirar mais do assunto, pesquisar. Igual falei lá atrás, a informação está aí para todo mundo, basta procurar nos locais adequados, né? Então, nem é puxar sardinha para ninguém. É você saber que você pode escolher a esquadria de PVC como qualquer outra esquadria, que ela vai te dar todas as garantias, possivelmente até em algumas muito mais que outras, né? Então, é tentar reverter esse quadro que a gente tem cultural de que a esquadria de PVC ela é menos durável, ela é menos. Como é que fala? Retém menos calor ou atrapalha na acústica, enfim, cara, isso é uma cultura que a gente deve mudar e eu acho que vem mudando, tá? E eu, por exemplo, entendo um pouco de esquadria de PVC antes da gente conversar, mas muita coisa aqui eu tô sabendo agora, por isso que é bom esse bate-papo. Eu gosto pra caramba disso aqui porque eu fico por dentro de tudo, cara, né? Qualquer assunto que eu queira falar aqui, chamar um especialista igual você aqui, agrega demais para mim, que sou profissional, e eu tenho certeza que agrega para muita gente aí que quer construir um dia, né? Que é a realização de um sonho, né? Ô Pedro, cara, eu queria te agradecer muito aqui por ter aceito esse convite nosso. Foi um bate-papo assim, extremamente produtivo. Eu acho que quem assistiu ou quem vai assistir, eu tenho certeza que tirou praticamente todas as dúvidas, né, em relação a esse comparativo que a gente faz das esquadrias, né? Eu ainda vou lá no Safado, tô devendo uma visita, cara, mas é porque eu não consegui mesmo, mas eu vou dar um pulo aí pra gente bater um papo. Eu quero
entender mais dos mecanismos aí, que não dá para mostrar tudo aqui, lógico, né? Eu quero entender mais dessas mecânicas e tudo. Pedro, muito obrigado, cara. Fica aí aberto para você chamar o pessoal para Libra, Não, com Esquadrias. certeza, com certeza. Então, pessoal, agradecer. Eu que agradeço muito o convite, toda oportunidade que eu tiver de poder mostrar o nosso trabalho, como que funciona o sistema, qual o benefício que pode trazer para os projetos de vocês, né? E para as especificações de vocês, para vocês terem uma referência de um produto que eu tenho certeza que vai agregar muito nas obras de vocês, né? É, conseguir, geralmente a gente chega de fato pelas obras de mais alto padrão, que são o pessoal que tem mais poder aquisitivo. As inovações geralmente chegam por ali, depois elas vão disseminando, é normal. E eu queria convidar todo mundo que tiver aí para seguir a nossa página, né, as nossas redes sociais, que o nosso Instagram. E se quiser conhecer mais, nossa fábrica e o nosso showroom está aqui em Nova Lima, né, no Jardim Canadá, né? E queria agradecer mais uma vez aí o Guilherme, uma excelente iniciativa que você está tendo, né? Eu já vi algumas lives e, e é isso. Então, gente, agradeço todo mundo aí que participou dessa live aqui com a gente. Eu acho que essa live ela vai ficar aqui online, então muita gente vai assistir depois. Espero que vocês gostem, né? Quem não assistiu. E espero que vocês tenham gostado aqui também. Sigam aqui, ó, Libre Esquadrias, tá? Só procurar lá. Segue lá o pessoal. Segue lá a empresa do Pedro, que é uma empresa de excelência no que faz. E daqui 15 dias a gente volta com um novo assunto, com novas propostas. Se vocês quiserem mandar temas para a gente abordar aqui, pode mandar lá no direct do Instagram da Portfólio Arquitetura e Engenharia. Vai ser um prazer chamar um especialista aqui para conversar sobre um assunto que vocês tenham dúvida. Tá bom, pessoal? Vocês também ajudam a construir isso tudo que a gente está fazendo. Um bom final de semana para todo mundo, né? Um bom proveito, bom descanso. Pedro, novamente, muito obrigado. E em breve a gente Valeu. encontra aí para poder conversar um pouco. Gente, até mais. Boa noite para todos. Maravilha. Até mais. Falou. Falou, Guilherme. Até. Falou, pessoal. Tchau. Tchau.